mudou a eternidade do cara. Então você precisa entender o peso que há no evangelismo e o poder que há no evangelismo. Poder que há. Como evangelizar? Não tem um manual de como evangelizar. A situação ela surge na hora, ela vem na hora, e você precisa estar sensível a uma coisa só: ao Espírito de Deus. Deus quer falar com a pessoa, e Ele quer usar você para falar com a pessoa. Existe um momento na Bíblia que Deus queria usar pessoas, só que Ele não tinha pessoas para usar. Deus usou uma mula. E se Deus precisar usar uma mula na nossa geração, sabe o que isso significa? Que nós não estamos fazendo nosso papel. Então eu não quero que Deus use uma mula, eu quero que Deus me use. Você precisa desejar que Deus te use na vida de pessoas, para mudar a eternidade dela. E nem sempre, irmão, essa pessoa vai ser da sua célula, da sua rede. Essa pessoa vai ser de Cristo, Jesus. Você vai pregar o evangelho de Cristo, não é estrutura de igreja. Alguns irmãos eu vi que falou de célula, de culto. Obviamente você vai trazer a pessoa para o corpo. Todos compreendem o que eu quero dizer? Isso é uma consequência, mas você está lá para ministrar o evangelho de Cristo. Eu já vi muitas pessoas às vezes no evangelismo falar de corte, falar de um monte de coisa, de estrutura de igreja, o como é bom ser um anjo da guarda, sabe, um monte de coisa, irmãos. Você vai, então, entende? Você pode ser um pastor, a pessoa não gosta nem de pastor, você fala para ela que ela pode ser um pastor. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Eu não sei você, mas antes de eu me converter, eu chegava às vezes do rolê de manhã em casa, minha mãe estava ouvindo louvor, e aí eu pegava o meu celularzinho na época, colocava um rap do inferno, trilha sonora do gueto, e aí eu colocava uma música lá que falava que Edir Macedo não é crente, Edir Macedo não é crente, é um honesto cidadão, melhor dizer, não, Edir Macedo não é preso, eu sei que falava mal de igreja. Eu não lembro a música, porque faz muitos anos isso e Jesus me libertou disso. E eu colocava, falava, tá vendo essa música aqui? Porque minha avó era da Universal. E aí eu falava, tá vendo essa música aqui? Você está dando dinheiro para crente, para pastor e tal. Imagina se a pessoa falasse para mim lá fora que eu ia ser um pastor de igreja. Irmão, você falar para mim hoje, isso vai me trazer alegria. Mas lá fora, irmão, eu ia tacar uma pedra em você, ia bater em você. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Então a questão não é religião, você não está lá para debater religião ou para trazer uma estrutura de igreja. Estrutura você recebe assim, ó, treinamento, no momento com os irmãos, na célula, né, no treinamento de anjo da guarda, disso você recebe estrutura. Eu já vi muitos irmãos esses dias no encontro, no nosso último encontro, que encontrei chegando para mim, o irmão falou para mim que a gente vai fazer corte, que eles namoravam. Aí eu quase que eu falei para o novo convertido, nem eu sabia que você vai fazer corte. Sabe, irmãos, sabe por quê? Porque isso é um princípio, é a verdade, só que é estrutural. Não quer dizer que o fato dela estar namorando, que ela não pode aceitar Jesus, que ela não pode participar da igreja. Isso é um dos exemplos, mas tem várias coisas que acontecem no decorrer do evangelismo que pode jogar por água abaixo aquilo que você está tentando mostrar para a pessoa. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Então tome cuidado com o que você vai falar a respeito de estrutura. Convide sim a pessoa, envolva sim a pessoa, mas de uma forma de atrair. Por exemplo, que a Camille, o alvo era que ela falasse que ela namorava, gosta de festa, tal, não sei o que. Eu vou te levar numa festa que vai mudar a sua vida. Você vai ver a melhor festa da sua vida. Entende? O que eu estou falando? Da célula. Mas é uma festa. Nós vamos ter uma festa agora dia 20. Posso pegar seu contato aqui? Você vai ver. Pode ser que você não me conheça ainda, mas você vai gostar dessa festa. Combina. Se gosta de verde, não vai ter tanto verde lá nessa festa lá. Compreende qual é a situação do negócio? Você atraiu a pessoa para aquilo que nós vivemos. E eu não precisei falar do nome célula. Você fala, eu vou numa cédula. O que é cédula? A nota, que dependendo de qual você pegar, ela tem um valor. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Então você falar o nome estrutural, às vezes vai assustar a pessoa. Entende? Quantos compreendem o que eu quero dizer? Você vai convidar ela.
que nós somos agentes de oportunidade. Então, o que a gente precisa fazer? Tem uma oportunidade, eu vou entrar e vou evangelizar. Fui pegar um Uber outro dia, recentemente, e um senhor começou a conversar comigo, tal, e eu não tenho o hábito de entrar em nenhum lugar e pegar o celular e me fechar no celular, porque eu sei que é uma oportunidade muito grande de eu levar outras pessoas a conhecer Jesus. E eu comecei a conversar com ele, clima, tal, essas coisas todas. E aí, chegando próximo do meu desembarque, o Espírito Santo começou a falar comigo: você vai falar isso, isso, isso para ele. E eu, ai, Jesus. Eu falei, mas eu não vou me calar, porque eu sei que quando eu não entrego algo que Deus manda, Deus não me deixa dormir. E aí, na hora que parou na porta do local que eu ia desembarcar, eu falei, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso trazer uma palavra para você? Ele olhou para mim e falou, pode, mas sem entender nada. E aí eu comecei a falar, mas de uma forma simples, eu não falei nada assim que Deus me falou. Aí eu falei assim, eu tive uma percepção e eu queria falar isso. Esse homem, sem brincadeira, gente, ele estava parado meio que em fila dupla para eu poder descer. Ele encostou o carro e esse homem desabou a chorar. Mas esse homem chorava tanto, de soluçar, que eu fiquei constrangida de vê-lo naquela situação. E eu terminei de falar, e aí eu falei assim, posso te fazer uma pergunta agora? Você aceita Jesus comigo? Ele começou a chorar e falou, eu preciso disso. E aí ele repetiu a oração de confissão comigo, e ele falou assim, moça, você mudou o rumo da minha vida. Eu falei, por que eu mudei o rumo da sua vida? E aí ele falou assim, porque quando eu fui sair da minha casa hoje, só Deus sabe a situação que eu estou passando, eu não tenho dinheiro nem para combustível. Eu falei, Deus, eu preciso ouvir alguma coisa que venha dos céus. E se eu ouvir isso, eu te aceito. Acabou. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e ouvimos assim que a criatura aguarda ansiosamente pelo que? Manifestação. A manifestação às vezes é o ato de evangelizar. Eu só manifestei. Talvez, Sara, mas você foi usada por Deus, né? Palavra profética. Irmão, você também tem Espírito Santo. É a sensibilidade, é isso que o Gustavo falou. Às vezes, talvez numa conversa ali eu também já iria falar a respeito do que Jesus fez na minha vida e levá-la à conversão. Mas nós estamos fazendo isso? Nós precisamos gerar a oportunidade, seja ela no carro, seja ela no meio da rua. Uma coisa que me chamou a atenção que as meninas fizeram, que foram as únicas que fizeram, eu sei que é porque a menina é mais detalhista, mas foi pedir o número de telefone. Se você não conhece a pessoa, pede o número de telefone. Isso facilita muito, porque no meio do caminho você consegue mandar mais informações para ela. Sabe, irmãos, quer saber qual é o melhor evangelismo? O que tem vida de Deus. Esse é o melhor evangelismo. Você tem que se preocupar com algo, tem a vida de Deus. Dificilmente eu vou andar, eu ando de passageiro de aplicativo. Mas minha esposa hoje ela não está aqui, mas ela sabe. Não sei, o Augusto já andou comigo também. Não sei entrar dentro de um carro de aplicativo e ficar calado. Sabe por quê? Porque eu sei que o que eu tenho ele precisa ouvir. E através da conversa, eu não chego falando de igreja, estrutura. Mano, amigão, como é que está o dia aí? Como é que está as corridas? Não sei, irmão. Eu sei que eu chego o seguinte: como é que está os pescocinhos aí? Já entro na linguagem do cara e tal. E, irmão, sabe por quê? Porque o que eu tenho é o que ele precisa. E ali naquele momento, Deus vai me dar uma oportunidade de falar do que ele precisa. Não é eu que vou dar, não é você, é o Senhor que vai dar. Então você precisa estar sensível ao mover de Deus. Uma vez eu tive uma experiência que entrou um travesti como passageiro no carro. E entrou, sentou do meu lado e eu falei, ixi, meu Deus do céu. Quase eu orava a missa do 7º dia aí do irmãozinho ali. Eu falei, minha Nossa Senhora, creio em Deus Pai. Não, estou brincando. Brincadeira, irmãos. Mas normalmente, né, a pessoa, por ser do mundo, já gera um bloqueio. E aí, eu vi lá, falei, mano, é uma vida, preciso ouvir de Jesus, do mesmo jeito. E aí já veio com uma intenção, que você sabe que, mano, infelizmente, o cara quando é bonitão assim, né, mano, aí já vem, ô gatão, não sei o que, rapaz. Brincadeira, mas eu falei, não sei o que, eu sou casado, tenho compromisso com a minha esposa. Nossa, tão feio assim, mas eu falei, não é isso, é porque eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu amo ela. Na hora que eu falei isso, ele começou a olhar para mim, opa, tem alguma coisa diferente. E aí,
Eu comecei, entrei na conversa, fui falando, conversando com ele e tal, não sei o quê. Final da história, ele virou travesti porque o pai dele era um religioso, só tratava ele mal e tal, não sei o quê. Ele era contra o evangelho. Aí eu falei, mas ainda que você está nessa vida, está nesse momento da sua vida, saiba de algo, há uma porta aberta no céu para você. Jesus continua te amando e saiba disso, esse lado ruim do evangelho não é a verdade que é Cristo, porque Jesus ele é bom, ele não é ruim. Naquele momento, pode ter certeza, mudou totalmente o rumo da vida daquela pessoa. Não sei se está casada, se mudou de vida, não sei, mas eu sei de algo, ele ouviu a verdade do evangelho, que é Cristo e a liberdade. Isso é a liberdade. Falei da liberdade, bichão, 2 metros de altura, vestido de mulher, chorava que nem uma criança dentro do carro. Sabe por quê? Porque nunca tinha ouvido a verdade do evangelho. Ouviu outra coisa, a lei de Moisés, a acusação pelo aquilo que ele estava vivendo, ouviu um monte de coisa. Porque, irmão, pensa só, a pessoa está vivendo um pecado, já vem a acusação, sim ou não? As vestes dela já a condena. Porque uma coisa é você fazer um pecado. Por exemplo, o homem que fica com várias mulheres, é um pecado, sim ou não? É um pecado, mas é um pecado que gera acusação normal. Agora um homem que fica com o homem e se veste, irmão, a sociedade já reprime ele, sim ou não? Então imagine a mente de uma pessoa dessa, aí depara com algum cristão que vai condenar a atitude, não vai condenar o inferno que fez aquilo com ela, porque quem faz isso com as pessoas é o diabo, não é Jesus. Quantos compreendem? Obviamente ela vai escolhendo aquilo para a vida dela e vai deparando com aquela vida, mas chega uma hora que ela nem enxerga mais. Então você precisa ter essa sensibilidade e entender que o inferno está para matar, roubar e destruir todas as pessoas. E se nós tivéssemos, como é que eu posso dizer, o senso de propósito que o diabo tem, pode ter certeza, a igreja não estava como está. O diabo todo dia, não sei nem se ele dorme, mas ele acorda para destruir a sua vida. Quantos os dias? Todos os dias ele acorda para isso. Se todo crente todo dia acordasse para evangelizar, pode ter certeza, irmão, a igreja não estava como está. Estaria assim um negócio que a gente não ia estar orando para alugar outro prédio, a gente já estaria com outro prédio reformado, construído. Mas por quê? Porque não tem o senso de propósito que o diabo tem. Não estou falando que ele está certo no que ele faz, mas eu estou falando que ele tem senso de propósito. E às vezes muitos cristãos têm dificuldade de entender o senso de propósito. Encontra alguém do mundão, quer se envolver com aquilo que ele faz, não pregar o evangelho dele, que liberta, que cura, transforma, que restaura. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Então você precisa ter senso de propósito. Qual é o propósito? Levar pessoas para Jesus. Esse é o nosso propósito. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Quem quer evangelizar agora? Aleluia. Sabe, irmãos, tem nada melhor do que você saber para onde você ia, saber para onde você vai e saber que você pode levar pessoas com você. Eu tenho clareza, irmãos, clareza. Onde eu vou, eu falo sobre isso. Vou nas células, faço reunião da igreja. Eu sei para onde que eu ia, irmão. Eu ia para o inferno. E às vezes pode ser que você não teve a realidade lá fora que eu tive. Às vezes o seu maior pecado foi falar não para o seu pai e sua mãe, desrespeitar. Mas saiba disso, você ia para o inferno. Não é pelo pecado que se cometeu lá fora. Você ia para o inferno porque o DNA era pecaminoso. Sabe o que faz você ir para o céu hoje? Jesus, ter aceitado Jesus. Isso faz você ser diferente dessa multidão. Isso, se acabasse nisso o evangelho, já estaria suficiente. Só que Deus nos deu a oportunidade de ser participante do evangelho, de poder levar, pregoar o evangelho, testemunhar, mostrar essa liberdade de vida, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Você está aqui para ser livre. Muitas vezes, eu com 17 anos eu entrei numa empresa, e essa empresa, os caras que eu falei, só tinha cara de muito tempo de firma. E aí eu entrei num setor de fresagem, eu entrei no setor, tinha um cara lá, o rapaz que estava me auxiliando lá, me ensinando, ele tinha 47 anos, e ele sabia que eu era cristão, tal, não sei o que, e eu pregando o evangelho, falando de Jesus para ele todos os dias.
Ele estava com problema no casamento, estava aconselhando o cara no casamento dele, falando o que Jesus poderia fazer. Coloquei uma fitinha no braço dele, falei: eu vou orar e jejuar durante 21 dias pelo seu casamento, a sua realidade vai mudar. Uma hora no setor ele parou assim, falou: mano, eu não acredito nisso. Aí eu me assustei, porque eu não entendi. Está num ambiente tão bom, não acredito que isso está acontecendo comigo. O que foi, Ronaldo? Ele falou: meu, um jovem como você está me aconselhando no meu casamento, você nem casado não é ainda. Aí eu falei: esse é o poder do evangelho, que leva a gente a desfrutar de coisas que a gente ainda nem tem. Mano, naquele momento ele chorava dentro da empresa, chorava assim, um negócio muito poderoso. Mas sabe o que é? O evangelho de Cristo. Não é o meu evangelho, não é o seu evangelho, é o de Cristo. Aquele momento, irmão, trouxe ele a entender o poder que é o evangelho. Sabe, que é você testemunhar, não importa a sua idade, não é porque você tem 13 anos, 12 anos, que você não pode orar para que casamento seja restaurado, para que vidas possam ser mudadas. Às vezes você não teve a experiência de usar droga, não é porque você não usou droga, que você não pode pregar o evangelho para quem usa. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Muitas vezes o mundo tem essa mentalidade: não, mas você nem é casado. Ele entrou nessa racionalidade, mas a partir do momento que eu mostrei que esse era o poder do evangelho, ele: opa, pera lá, fui pego sem ter o que fazer. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Ele ficou 6 meses com aquela fitinha que eu coloquei no braço dele. 6 meses o cara, imagine um cara, 47 anos, ele tinha mais ou menos uns 16 anos de empresa, na época, hoje ele ainda está lá, 16 anos de empresa, com a vida estabilizada e tal. Peguei na ponto fraco, casamento, onde o negócio pegava. Não era casado, tinha 17 anos, me casei no ano seguinte. Muitos lá falavam para mim: ó, você é muito novo, vai aproveitar a vida e tal, não sei o quê. Eu falei: sabe onde eu aproveito a minha vida? Em Cristo, na liberdade que eu tenho. Sabe que as pessoas me procuravam, isso eu tinha 18 anos, me procuravam para pedir conselho, para pedir ajuda, com 17, 18 anos, numa empresa onde a estabilidade dos caras era superior. Não é quem você é quem mora em você. Quantos compreendem o que eu quero dizer? Fica de pé no seu lugar aí. Quero fazer um apelo aqui para você. A Bíblia diz em Mateus: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe o que esse texto quer dizer? Aqueles que têm fome e sede para que as pessoas se convertam, para que as pessoas conheçam Cristo, a justiça de Deus, a verdade, a liberdade, a bondade. Eu queria fazer um apelo com você agora. Você, ou no seu lugar, ou vir aqui para frente, ajoelhar e falar: Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Às vezes você entrou aqui, você não sabia o valor que tinha pregar o evangelho. Você não tinha noção que o fato de não pregar o evangelho, as pessoas iam para o inferno. Mas hoje você está aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque um dia Jesus se entregou na cruz, por mim e por você, para que eu e você pudesse ter vida. A morte daquele adolescente, quando eu fui no velório dele, trouxe vida, e era a vida de Cristo. Jesus precisou morrer para que eu e você pudesse ter vida. Hoje você está aqui porque ele morreu e teve vida. Eu pude acordar por causa da morte de um. Você acordou porque alguém te deu um testemunho, alguma coisa te trouxe ao evangelho. Mas a resposta aqui é o seguinte: quantos aqui querem que as pessoas acordem por causa de você? Isso precisa ser uma resposta diante de Deus. Nossa, isso é para quem quer vencer, para quem quer de fato viver o propósito de Deus. Feche seus olhos aí. Queria que os irmãos colocassem um louvor e você desse uma resposta para Deus agora. Você ajoelhar no seu lugar, vir para cá para frente, sabe, colocar o seu coração diante de Deus, colocar a sua realidade, falar: Deus, eu não sabia, ou eu sabia e não praticava. Feche seus olhos.
Feche seus olhos, comece a meditar nisso. Sabe, no valor que há naquele chamado. Sabe, o poder que há na chave que está nas nossas mãos. Aquilo que Deus nos deu, o valor que é a gente participar de uma igreja, participar de uma célula. Sabe, às vezes vai chegando a rotina, o dia a dia, e nós perdemos a essência disso, mas o poder disso é muito maior do que nós podemos imaginar. É o Evangelho da Graça que chegou a nós. É a bondade de Deus, é a liberdade de Cristo que chegou a mim e você. Abra sua boca aí no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Sabe? Deixa o Espírito fluir dentro de você, irmão. Transforma